Olá! Monitorar e controlar a qualidade da merenda servida nas escolas da rede pública de ensino da capital. Esse é o tema de um projeto de lei que está sendo tramitado aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo que a gente vai conversar com o autor do projeto. Em discussão no ar, hoje a gente recebe o vereador Breno Garibaldi, ele que é o autor do projeto de lei que proíbe a oferta de embutidos e ou ultraprocessados na composição da merenda de escolas e creches da rede pública de ensino da capital. Vereador, seja muito bem-vindo. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Então, Bruno, é uma preocupação da gente, a preocupação da sociedade. Inclusive, já existe uma resolução federal, né, que diz que não é interessante que as escolas ofertem esse tipo de produto para as crianças. Então, a gente veio com a ideia de assegurar, né, esse projeto para que a gente possa se assegurar que isso não seja ofertado de forma nenhuma para as crianças. A OMS, inclusive, classifica os ultraprocessados e os embutidos no mesmo nível do tabaco. Então, é muito preocupante a gente estar ofertando esse tipo de material para as crianças. Então, por isso que veio a ideia desse projeto. E o que são os embutidos ultraprocessados? Então, salsicha, linguiça, né? Isso que eles são embutidos com vísceras, então a gente não sabe o que vai ali dentro, né? Infelizmente, existe um setor produtivo que está indo de encontro ao nosso projeto, mas a gente está aqui nessa luta para que ele seja aprovado aqui nessa casa. E como é que está a discussão aqui na Câmara? A gente protocolou, ele se encontra na Comissão de Constituição de Redação e Justiça, e daí a gente recebeu um ofício do FIES e de algumas empresas também se posicionando contrário ao projeto, né, dizendo que afeta o setor produtivo do Estado, mas eu acho que a saúde das crianças, a saúde dos alunos do município é mais importante do que tudo isso. A gente sabe que esses alimentos causam diversos problemas de saúde e além disso, eles não trazem nenhum tipo de nutrientes. Com certeza, né, eles falam que eles passam pela Anvisa, né, que consegue ver se aquilo ali é limpo ou não. Limpo é uma coisa, mas se é benéfico para a saúde é outra. Então, como eu falei, né, a OMS classifica isso junto com o tabaco, então é muito preocupante. A gente está falando de câncer, de alimentos que podem ser cancerígenos. Então, fica essa preocupação. E esses alimentos, muitas vezes são feitos, todos são feitos de restos, sobras de partes de carnes que são descartadas e para que eles não possam perder o lucro. Exatamente, pega tudo que sobra, né, tritura tudo, coloca ali dentro e é servido. Então a gente precisa se atentar, precisa cobrar e precisa pedir também para que a população chegue junto da gente e apoie esse projeto, né, para que o setor produtivo não consiga barrar esse projeto aqui na Câmara. O senhor já conversou com os colegas parlamentares sobre esse projeto? Já sim, tenho conversado com alguns colegas, inclusive da comissão, como ele se encontra na comissão ainda, para que a gente possa colocar para frente. Mas vale ressaltar também que já no município de Aracaju não é ofertado. Esse projeto é mais para que a gente possa se assegurar disso. A gente sabe, né? Muda a gestão, resolução pode ser trocada, pode ser tirada a qualquer momento e um projeto de lei faz com que a gente assegure. O senhor falou que esse projeto tem tido uma forte rejeição por parte da sociedade. O que é que eles dizem? É por parte do setor produtivo, né? Da sociedade não, a sociedade acredito que apoie, né? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, né? A gente até consome, né? A gente sabe que um cachorro quente é uma salsicha, mas a gente sabe que isso não faz bem. E existem outras formas, né? Tem como fazer cachorro quente de carne moída, tem como fazer outro tipo de alimento. Substituir a salsicha, a linguiça por outro tipo de alimento. Então, não é que você vai perder, né? Não vai deixar de ter proteína na merenda escolar, não. Essa proteína precisa ser substituída por uma proteína de qualidade, não por uma proteína com baixo teor nutricional. Como é que o senhor chegou na ideia desse projeto? O senhor conversou com nutricionistas? Como é que foi a construção? A gente já tem conversado desde o começo do mandato com o pessoal do Conselho de Nutrição da Prefeitura. A gente já sabe que eles não, como eu disse, a gente já sabe que não é ofertado. É mais uma forma da gente se garantir mesmo. Regulamentar. De regulamentar e ter isso assegurado, que fique aí para próximas gestões, né, que do dia para a noite não possa tirar essa resolução e querer botar de novo, né, embutido. Quem sabe que antigamente tinha muito. Antigamente se via nas escolas muita salsicha, muita linguiça, porque é barato, né? É barato, então eles ofertam de qualquer forma. E qual é o posicionamento do Conselho de Nutrição?
Não, o Conselho de Nutrição super apoia. Vejo o pessoal, como eles já fazem isso, então é tranquilo para eles. Então não tem rejeição nenhuma por parte da sociedade, apenas eu acho por parte do setor produtivo que não quer perder dinheiro. É um projeto simples, mas que tem uma essência muito grande por trás, porque vem priorizar a saúde da população. Não, com certeza. Você imagina se eu ofertar cigarro para uma criança, todo mundo se assusta, todo mundo fica abismado com isso. E ofertar embutido, a OMS está classificando da mesma forma, então é muito preocupante. Vereador, outro projeto de lei do senhor que institui o programa Ruas Vivas. Que projeto é esse? Esse Ruas Vivas é que a gente possa permitir com que a prefeitura feche ruas para áreas de lazer. A gente já vê isso acontecendo na Orla, mas são períodos muito curtos, né? Eles fecham de 6 às 10 da manhã, se eu não me engano, e nos finais de semana também. Mas a gente precisa ampliar isso para os bairros da cidade. Então, fazer com que as pessoas possam fechar ruas em bairros, para que as pessoas possam vender seus produtos e abrir para as pessoas, como eu sempre falo, né? A gente precisa pensar numa cidade para as pessoas. A gente vive muito nessa cidade para o automóvel e a gente precisa substituir isso, fazer com que as pessoas vivam mais a cidade, saiam um pouco das suas bolhas, saiam um pouco dos shopping centers, né? Viver mais com os diferentes, que eu digo que cada um vive na sua bolha, cada um só convive com seus iguais e a gente precisa viver mais a cidade e aproveitar os espaços da cidade e a prefeitura precisa ofertar isso. Então, são coisas simples, né, que a gente já vê acontecendo no Brasil afora. A gente vê calçadões fechando, ruas fechando. Em São Paulo, na Avenida Paulista, finais de semana era fechada, apenas para ciclistas e pedestres. Sim, isso é muito importante. E você vê como aquilo, né, quem vai para São Paulo, vai para a Avenida Paulista e fica ali passeando, vê um monte de gente vendendo. É um ponto turístico. Um ponto turístico, muita gente vendendo, o pessoal confraternizando, o pessoal vivendo realmente a cidade. Então isso é muito importante, que a gente possa trazer para Aracaju também, e como eu digo, não só na Orla, que a gente possa levar isso para a periferia, que a gente possa levar isso para os bairros, que a prefeitura possa levar a segurança, levar esse MTT para poder fechar essas ruas. Então o projeto vem nesse sentido, para que a gente possa ofertar esse tipo de situação também, né, para outros pontos da cidade. Eu lembro que, certa feita, a prefeitura de Aracaju, através da SMTT, chegou a fazer algo parecido, mas era somente no Dia Mundial do Trânsito. Sim, já ela fechava algumas ruas, colocava árvores, bancos. Em outras gestões a gente já viu isso acontecendo. Tinha um nome, agora eu não vou lembrar o nome, mas tinha um nome que eles davam antigamente, mas parou de acontecer. Né? Então esse projeto vem com esse intuito, da gente possa retomar isso, né? E levar um pouco mais da cidade para as pessoas. No projeto do senhor, o senhor identifica quais pontos seriam mais viáveis para poder fazer essas intervenções? Não, isso tem que ser solicitado. É legal que isso seja solicitado pela população. Né? Também não adianta a gente... Tem que ter a participação da população. Como eu sempre digo, em tudo que a gente faz, né? A população precisa estar participando dos projetos, participando da cidade. Então, vim solicitar que é interessante, para que a gente possa dialogar e levar para a prefeitura mesmo. Isso aqui pode ser um ponto interessante para que a gente possa fechar. Imagina que a gente tem a Ivo do Prado, né, a rua da frente. Se a gente pudesse fechar também nos finais de semana, seria muito legal. Ali a gente tem a vista do rio, né, que é sensacional. Se as pessoas pudessem ter barracas vendendo artesanato, comidas nos finais de semana, as pessoas teriam outras oportunidades de lazer. Né, e que Aracaju hoje ainda é carente. A gente tem a praia, né, por ser uma cidade litorânea, então todo mundo vai para a praia. Mas também a gente precisa ofertar outro tipo, né? Movimentar o nosso centro. Se a gente fecha aqui na frente, o pessoal vem conhecer um pouquinho da nossa história, conhecer um pouquinho da nossa cultura. Um exemplo básico que poderia ser bem aproveitado seria ali na Orla da Atalaia, na passarela do Caranguejo. Acho que, se não me engano, dia de domingo tem o som de calçada, que movimenta toda aquela área. E se fechasse aquela parte por determinado horário, que seria mais viável para a população. E ali tá tão estreito, né, aquelas calçadas da orla, você vê do lado dos bares, os bares tomaram conta de grande parte, né, do recuo, então ficou uma calçada muito estreita, você vê o pessoal meio apertado para passar. Então, se a gente conseguisse fechar em determinados horários, e funciona, porque a orla, inclusive, tem muita rua para trás, então não afeta tanto o trânsito. Então dá para conciliar, acho que equilíbrio é tudo, né, conciliar o trânsito, conciliar quem anda a pé e quem anda de carro. Inclusive, se não me engano, a orla, acho que os dias de sábado pela manhã, acho que fecha uma parte para as corridas, né? Fecha para andar de bicicleta e é super legal. Você vê a quantidade de gente que já vai. É um período curto, né? É de 5 da manhã a 10 da manhã, se eu não me engano. É bom a gente conferir esse horário, mas é muito legal. Você vê a quantidade de gente que vai para praticar atividades físicas. Isso já gera um movimento diferente na cidade. E até uma forma de incentivar a prática esportiva. Com certeza. E a pessoa vê ali que o cartão postal está com uma parte fechada destinada para que ela possa fazer a sua atividade. Então isso é uma forma de incentivar. Sim, e a gente já vê que é cheio de gente. Então o pessoal andando de bicicleta, o pessoal correndo, o pessoal andando de patins, andando de skate. Isso é muito legal para a nossa cidade.
Estamos conversando com o vereador Breno Garibaldi. Ele está fazendo um balanço de algumas atividades do seu mandato parlamentar. Não sai daí, porque o Em Discussão vai fazer uma pequena pausa, mas a gente volta já já para continuar esse bate-papo. Estamos de volta com o Em Discussão, hoje conversando com o vereador Breno Garibaldi, ele que está fazendo um balanço de algumas proposituras que foram apresentadas no seu mandato. Vereador, a gente já falou sobre alguns projetos de lei, agora a gente vai falar sobre um projeto que eu acho bastante interessante também, que é o que cria o programa, que institui o Programa Municipal de Apoio aos Catadores de Materiais Recicláveis. O senhor tem um olhar voltado para essas pessoas também, né? E também para a reciclagem. Sim, sem dúvida, Bruno. É uma classe e uma população que é muito marginalizada. Né? A gente esquece da importância dos catadores de materiais recicláveis. Eles estão lá aí fazendo um trabalho muito importante para a sociedade. A gente recicla muito pouco. Né? No Brasil, apenas 3% do nosso resíduo é reciclado. Então, a gente precisa aumentar isso. Então, a gente precisa valorizar quem faz isso e quem sobrevive disso. Né? Muita gente usa o lixo, o que você não utiliza, o que você joga fora para sobreviver. Então, é importante que a gente dê formas de incentivo para que essas pessoas continuem fazendo o trabalho, né, continuem prestando o seu serviço para a sociedade. E a gente está aqui para ajudar os catadores desde sempre, desde o início do mandato. Como é que vai funcionar esse projeto? A ideia é um programa para que a prefeitura possa dar assistência técnica para eles. Tanto assistência técnica para a formação de cooperativas, que é um problema também nosso, que a gente só tem cooperativa no Santa Maria, só tem cooperativa ali na Zona Sul, a gente não tem cooperativa na Zona Norte, e a gente tem muitos catadores trabalhando na Zona Norte e no centro. Então, se eles catam esse material, eles não conseguem, eles têm que vender, né, apenas, mas eles não são organizados. Então é importante que a prefeitura dê essa assistência para eles que eles possam se organizar em forma de cooperativas e possam sim ganhar dinheiro, porque muita gente no Brasil ganha dinheiro com lixo. Tem muito empresário, inclusive em Aracaju, ganhando dinheiro com lixo. Então a gente precisa ofertar, né, para que isso seja possível também para os catadores de materiais recicláveis. A prefeitura tem um serviço de coleta seletiva, mas é um serviço que ou a população desconhece ou falta, vamos dizer assim, vontade da população em colaborar. Na opinião do senhor, o que é que falta para que a reciclagem seja de fato, participe da nossa vida? Realmente eu acho que é uma coisa cultural também, que a cabeça da população precisa mudar quanto a isso. A gente precisa começar a fazer nossa separação dentro de casa. Isso já é muito importante. A gente vê muito pouca gente faz isso, né? Então, é o plástico que você não separa, é a latinha de alumínio que você não separa. Isso é renda para muita gente. Então, você precisa começar a fazer isso dentro de casa. E hoje a prefeitura existem pontos. Existem os PEVs, que é o ponto de entrega voluntária, são aqueles túneis laranja e cinza que a gente vê nas praças. Então, ali alguns supermercados também, né? Em alguns supermercados, alguns pontos estratégicos da cidade tem. Então, você pode fazer essa separação e colocar nesses PEVs. A prefeitura não faz essa coleta domiciliar, né? Quem faz essa coleta é a CARI, que é a cooperativa, que tem um contrato com a prefeitura para poder fazer algum tipo de coleta. Mas aí você tem que entrar em contato com a cooperativa. Deixa essa dica também, você que é síndico de condomínio, que não separa, entre em contato com a CARI, que ele, uma vez por semana, ele passa no seu bairro, ele tem uma rota, uma vez por semana ele passa no bairro e coleta seus materiais recicláveis também, que vai para essa cooperativa. Mas o intuito desse programa é que a gente possa ampliar isso, né? Quanto mais cooperativas, quanto mais catadores, mais a gente vai estar reciclando, ressignificando o nosso lixo e gerando renda para muita gente e economizando dinheiro, porque o lixo que a gente não recicla, a gente enterra. E a prefeitura paga por quilo, né, de lixo que é enterrado. Então a gente está economizando dinheiro da prefeitura, que esse lixo não está sendo enterrado e está gerando renda para muita gente. E a própria prefeitura devia incentivar essa coleta seletiva na própria coleta do lixo normal. Devia incentivar. Em Curitiba, os condomínios têm a sua destinação do lixo, o condômino é obrigado a fazer a separação. Se ele não fizer, ele recebe multa. Sim. Já em primeira mão, a gente está também estudando um novo projeto aqui para que a gente possa ver como é que a gente tem que transformar os condomínios em grande gerador de lixo. Porque a gente tem condomínios, parques aí que são não sei quantas torres que geram toneladas de lixo e que simplesmente não tem destinação correta disso. Então a gente precisa também pensar no nosso lixo orgânico, né? O nosso lixo orgânico também pode ser compostado, pode virar adubo, pode gerar renda também. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco dessa mentalidade de aterro, sabe? O aterro, já melhoramos, né? Que antes eram os lixões, mas... Agora tem um aterro controlado. Hoje a gente tem o nosso aterro sanitário que fica em Rosário do Catete, e daí
todo o material de Aracaju vai para Rosário, a gente paga por quilo para esse material ser enterrado lá. Então, está na hora da gente repensar um pouquinho mais o significado do nosso lixo dentro de casa. E como é que está a tramitação desse projeto? Esse projeto foi protocolado e agora está nos trâmites normais. Acho que vai para a comissão agora, para depois tá no início ainda. Foi um projeto recente, é um dos mais novos que a gente... Mas chegou a conversar já com algum colega parlamentar? Não, esse projeto é tranquilo, né? É um programa, então acredito que não tenha impasse. E graças a Deus meus projetos aqui, nessa pauta de sustentabilidade, meio ambiente, eu tenho tido bastante apoio dos nossos colegas aqui vereadores. Agora tem um outro projeto que eu confesso que eu não sei do que se trata. Proíbe a arquitetura hostil. Que projeto é esse? Esse da arquitetura hostil é bem legal. Tem um padre em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que está bem conhecido lá, justamente fazendo isso, né? Ele está eliminando a arquitetura hostil da cidade. O que é arquitetura hostil? É você inviabilizar que pessoas possam ficar em certos locais da cidade. Então a gente tem muita gente em situação de rua. Então o que é que acontece? O pessoal bota embaixo de viaduto um bocado de paralelepípedo solto para que as pessoas não possam ficar ali. Você já deve ter visto aqueles gradis que o pessoal coloca embaixo dos canteiros também, para que as pessoas não possam sentar nas muretas. Isso é muito grave, porque não é só para as pessoas em situação de rua, mas um idoso também que está andando e daqui a pouco pode ficar cansado, não tem onde sentar. Exato. A gente deu uma volta no centro da cidade e ainda encontramos. Aracaju, graças a Deus, é privilegiado nesse sentido. A gente não vê muito, mas a gente deu uma voltinha no centro e conseguimos encontrar alguns também. Alguns estabelecimentos comerciais colocam ali embaixo daquelas portas de enrolar para o pessoal não ficar sentado. Então a gente precisa... A cidade é para as pessoas. A cidade não é dali para fora, você manda no seu estabelecimento ali para dentro. Daqui para fora, quem tem que controlar isso é a prefeitura. E a gente precisa ofertar espaço para todos. Tem um banco público federal ali na Avenida Hermes Fontes, na rótula da Luzia, que tinha as vagas de estacionamento e à noite muitos moradores de rua dormiam. Sim. E de certo tempo para cá eles simplesmente botaram grades, tiraram as vagas de estacionamento e também tiraram a dormida dessas pessoas. Sim, isso é muito grave. A gente, marginaliza muito as pessoas. As pessoas não estão ali porque elas querem, as pessoas estão ali porque elas não têm local. Se a gente não oferta moradia para elas, se a gente não tem oferta, é claro que a gente precisa trabalhar com isso, né? A gente precisa pensar na moradia para esse pessoal. Mas não tendo moradia para esse pessoal, a gente não pode inviabilizar de locais que eles possam ficar. Aí está chovendo, as pessoas vão para onde? Né? Então a gente precisa ter... eles querem ficar lá, fiquem, a cidade é das pessoas. Né? A prefeitura, claro, precisa ofertar moradia, precisa fazer um trabalho de assistência social para retirar eles dali, porque ninguém merece ficar na rua, mas a gente não pode inviabilizar os poucos locais que temos ainda mais. O senhor já mapeou essa situação, esses lugares que tem essa arquitetura hostil? Qual é a realidade hoje de Aracaju? Sim, Aracaju é muito positivo nesse sentido. A gente viu muito pouco, graças a Deus. A gente também vê poucas pessoas em condição de moradia de rua aqui. A assistência social tem feito um trabalho bacana, tem dado a devida assistência para essa população, mas existe. Existe uma realidade que a gente não pode fechar os olhos. A gente precisa apoiar, precisa dar incentivo, precisa lutar por moradia digna para essa população e precisa também, né, lutar para que eles possam ficar onde eles queiram. Outro projeto simples, tem um nome diferente, mas que tem uma essência também muito significativa. Sim, sim. A gente tem trazido essas pautas. São pautas um pouco diferentes, mas que é muito importante para a nossa sociedade. Uma outra pauta diferente institui o Estatuto do Pedestre. O que é que significa? Essa pauta é um projeto antigo aqui, que foi colocado em pauta pelo vereador Lucas Aribé. Ele fez um estudo muito legal, é um projeto muito complexo, um projeto que merece a gente tirar o chapéu, merece todos os aplausos e a gente está retomando ele. Né? Conversei com o Lucas para que a gente pudesse retomar esse projeto. A gente precisa melhorar as nossas calçadas. A gente sabe as condições das nossas calçadas que são inviáveis, tanto para acessibilidade, a gente não tem padronização nenhuma e a gente tem uma norma brasileira, que é a NBR 9050, que traz essa padronização das nossas calçadas, como tem que ser com piso antiderrapante, que você precisa ter uma faixa livre de 1,20 m para poder passar o cadeirante, que precisa estar alinhado com meio fio, não adianta, você não pode fazer do jeito que você quer, porque o que acontece é a pessoa compra o terreno e faz acha que a calçada é dele. Acha que a calçada é dele, porque a calçada é de responsabilidade dele, mas não é dele. Mas aí a pessoa faz a rampa na calçada para poder acessar o seu veículo para dentro do seu terreno. Eu vou lá, subo o meu terreno de nível e faço uma rampa na calçada. Isso não pode acontecer. Você quer fazer sua rampa, quer aumentar o nível, pode, mas você faz para dentro do seu terreno
Porque a calçada é coletiva. Você tem que pensar em todo mundo. Tem que seguir um padrão, né? Tem que seguir um padrão. E Aracaju tá horrível no sentido das calçadas. Aqui a gente está no centro da cidade, só dá uma voltinha, você vê. A qualidade das calçadas não existe. E isso é ruim, porque faz com que as pessoas não queiram andar a pé. Isso faz com que as pessoas, né, se voltem mais para o automóvel, fujam da cidade. E a gente precisa fazer o contrário. Precisa fazer com que as pessoas andem mais a pé. Isso melhora a nossa qualidade de vida, melhora a nossa saúde. Então esse Estatuto do Pedestre vem para isso. Para que a gente possa regulamentar um pouco mais as nossas calçadas. Não foi aprovado no passado, mas estamos confiantes. Isso a gente está discutindo, precisa ser discutido com o Executivo, esse projeto. É um projeto mais complexo, mas estamos discutindo e estamos tendo um bom diálogo. Como é que está a tramitação dele? Esse projeto já foi tramitado há um bom tempo. Agora a gente precisa cobrar para que ele venha para a pauta aqui para o plenário e que a gente possa também dialogar com o Executivo, para que ele possa sair. Dialogar ainda mais, né, que já estamos dialogando. E qual é a posição do Executivo sobre isso? Não, a primeira conversa foi positiva. Acha que realmente precisa. Claro, precisa fazer alguns ajustes, mas ajustes que a gente pode fazer aqui em plenário. O primeiro passo foi dado. Né? O primeiro passo foi dado. Né? É importante a gente apresentar para que a gente possa... Isso também está muito envolvido com a nossa questão do plano diretor, que é outra coisa que a gente cobra muito aqui. Mas eu acho que precisa estar tudo muito junto, sabe? Esse Estatuto Pedestre, precisamos falar sobre o plano de mobilidade, sobre o plano diretor. São essas pautas da cidade que precisam estar interligadas e conectadas, porque senão não adianta a gente falar de mobilidade urbana e só pensar no automóvel. A gente precisa pensar mobilidade urbana, é pensar em pedestre, pensar em ciclista, pensar em automóvel, pensar em transporte coletivo e pensar isso tudo de forma unida, né? Não de forma fragmentada, senão a cidade vira uma grande coxa de retalhos. Agora, outro projeto dispõe sobre a criação de barracas de produtos hortifruti granjeiros. Do que se trata esse projeto? Outro problema que a gente tem no Brasil é a quantidade de agrotóxicos, né, que estão presentes na nossa alimentação. E a gente não se dá muito conta disso. A gente vai no supermercado, alimenta ali aquela fruta, quanto mais bonita, né, a gente acha que é melhor. A gente não sabe a quantidade de química, a quantidade de produto. Por fora ela está bonitinha, mas não sabe o que tem por dentro. Sim, né? E cada dia o Brasil é um dos países que mais permitem, né, a utilização de agrotóxicos. Então isso é preocupante. Então esse projeto vem com o intuito de que nas feiras livres tenham pelo menos um espaço reservado para quem venda produtos orgânicos e que seja identificado. Aqui é um produto orgânico, para que a pessoa possa escolher. Né? Infelizmente, o produto orgânico hoje a gente vê disponibilizado mais para as pessoas de poder aquisitivo maior. Era justamente isso que eu ia falar, porque geralmente esses produtos são mais caros. Sim. E aí eu fico me perguntando, por que esse é um produto que não precisa de nenhum tipo de aditivo químico ser mais caro do que um que precisa? Porque quem utiliza agrotóxicos fabrica, produz em larga escala, né? O orgânico ele tem mais dificuldade de produzir em larga escala. Então, ele produz em menor escala, ele da oferta e da procura. Sim, acaba tendo um valor um pouco maior. Mas a gente precisa mudar isso, precisa valorizar o produtor local. Tem como a gente produzir orgânico dentro da cidade. Então isso vem para isso também. Esse projeto vem com esse intuito, né? Que as pessoas possam produzir nos seus bairros, possam produzir nos seus quintais e que a prefeitura disponibilize um espaço para esses produtores de orgânicos dentro das feiras livres e que toda a população tenha acesso. E daí você gera renda, né? Faz com que a pessoa se sinta incentivada para produzir e também de vender. E é uma forma de incentivar a agricultura familiar. Com certeza. E a gente está falando também, né, como a gente falou lá dos embutidos, está falando também de saúde, né? São produtos que são agrotóxicos que são cancerígenos, que a gente só vai saber das consequências disso no futuro. Então a gente precisa estar atento a essas coisas, precisa estar atento à nossa saúde. E se voltar, são nas pequenas coisas. Você pode plantar um tomatinho dentro de casa, pode plantar uma cebolinha, um coentro, e você consegue fazer no seu quintal. Então às vezes você não precisa pagar por esses produtos que estão cheios de agrotóxicos e que vão contaminar a sua comida. Então esse projeto disponibilizaria para o agricultor um espaço nas feiras livres que já são disponibilizadas pela prefeitura, um espaço específico para que ele possa vender o seu produto orgânico. Sim, com certeza. A gente não tem isso ainda, né? Existem algumas feiras orgânicas que acontecem em Aracaju, existe uma que acontece no estacionamento da prefeitura, mas são pontos muito, muito isolados. Então, com esse projeto de lei, a ideia é que existem as feiras livres, mas que pelo menos que tenha lá uma barraquinha, né, de produtos orgânicos para quem queira, vai lá, faz esse cadastro na Insurb, que precisa ser feito para você participar das feiras, mas com sua intenção, com todos os critérios, né, de que você realmente produz o alimento orgânico e que você possa vender lá. O senhor está no seu primeiro mandato,
mas traz uma bagagem de quem já é um vereador veterano. São pautas que atestam e atingem todos os públicos. O senhor é preocupado com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com o plano diretor. Então, são com projetos e ideias como essas que o Poder Legislativo reafirma que está ao lado da população aracajuana. Sim, sem dúvida. Fico muito feliz assim, com o nosso mandato. Estamos aí completando 2 anos da eleição, né? Então, construímos bastante coisa, temos projetos bem interessantes para a nossa sociedade e conversando com a população sempre, sabe? Vendo quais são as necessidades da cidade. Olha, Breno, isso aqui pode melhorar. O pessoal entra muito em contato comigo através da rede social, então quem não me segue, me siga lá no @BrenoGaribaldi. A gente troca muita figurinha, assim, todo o projeto foi protocolado, a gente já coloca lá, para que as pessoas possam dizer também, esse projeto pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Então, o projeto vem para cá, em primeira discussão aprovado, em segunda a gente pode apresentar emendas, os colegas podem apresentar emendas, e vocês também podem indicar emendas para que a gente possa melhorar. A gente está aqui para isso, para atender a população, né, e resolver um pouquinho mais os problemas da nossa cidade. É uma construção de todas. E lembrando que é Breno Garibaldi, Garibaldi com E. É verdade. Vereador, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui através da TV Câmara. Obrigado, vereador. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência, por seu carinho e por sua atenção. A gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!